Mais uma promessa furada do Lula. Mas essa promessa era ruim mesmo. Aumentar salário mínimo só iria piorar tudo. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turgunia. Durante a eleição presidencial do ano passado, Lula abusou de fazer promessas populistas sem saber se iria conseguir cumpri-las de fato. O prometido aumento do salário mínimo está por vir, mas não passará de uma pequena merreca de R$18 a ser implementado a partir do mês de maio. Esse valor provavelmente não paga nem um prato de comida em cidades grandes, onde o custo de vida é alto. De qualquer modo, esse aumento trará consequências para a economia, e principalmente para o poder de compra dos mais pobres. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ainda fará o anúncio do novo valor do salário mínimo, que será feito no dia 1º de maio. Por enquanto, o valor do salário está na casa dos R$1.302, e o novo valor será de R$1.320, embora possa haver alguma mudança quanto a isso, que é pouco provável, mas esse pequeno reajuste já foi dito por Haddad numa reunião do Diretório Nacional do PT, de acordo com o Estadão. De acordo com apurações do Procon e do DIEESE, o custo para adquirir alimentos básicos consumidos pela família brasileira atingiu quase 70% do salário mínimo em janeiro. E não se engane, não é culpa dos supermercados ou dos produtores agrícolas. É o Estado quem está por trás disso, por trás da inflação. As consequências econômicas das restrições sanitárias, a criação de dinheiro ainda estão chegando. E isso foi avisado por todos que tinham bom senso e sabiam que a economia é essencial para o bem-estar. A elite política não se preocupou com as consequências, pois sabiam que poderiam reajustar seus salários e privilégios na base da canetada, se a inflação subisse muito. E foi exatamente isso que aconteceu, tanto nas câmaras de vereadores de vários municípios, como no Congresso e no STF. Ao mesmo tempo que o governo Lula anuncia esse reajuste aos assalariados, seu governo concederá um significativo ajuste de 8% a todos os servidores do Executivo Federal a partir do mês de março. Além disso, o governo ofereceu um aumento, meu amigo, de 46,6% no auxílio alimentação dos servidores, que será algo em torno de R$200. Isso apenas nos revela que os maiores reajustes e benefícios o governo sempre concede à sua própria elite do funcionalismo público. Tudo feito na cara dura e sem demonstração de vergonha alguma. No Brasil, os alimentos industrializados, como os enlatados, os congelados e os produtos para consumo, são tributados com alíquotas que podem chegar a mais de 30% do valor do produto. Além disso, no nosso país, existem outros impostos que recaem sobre os alimentos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS. Assim, dependendo do produto e sua forma de comercialização, a carga tributária total sobre certos alimentos pode chegar a mais de 40%. E é óbvio que os impostos que incidem sobre alimentos têm impacto direto no preço final dos produtos, o que afeta o seu acesso à população mais pobre. Portanto, se o governo quiser aumentar o poder de compra da classe trabalhadora, nem precisa pensar em aumentar o salário mínimo, basta remover os impostos. O que nos deixa chocados, por um lado, é como Lula ainda consegue enganar pessoas inocentes e desavisadas. Antes da eleição, ele já havia reclamado que a classe média brasileira vive um padrão que ele considera alto demais e que ela deveria aprender a viver somente com o mínimo. Além disso, foi a esquerda política que ficou gritando aos quatro cantos do mundo entre 2020 e 2021 que tudo deveria ser fechado, a economia a gente vê depois. Houve um momento em que o próprio Lula disse numa transmissão online que, graças à natureza, a pandemia surgiu apenas para mostrar que o Estado deveria resolver tudo. E para os artistas da Globo, influenciadores digitais milionários e políticos, era fácil isolarem-se em suas mansões e ficarem exibindo virtudes nas redes sociais. É óbvio, no entanto, que um dia esse depois iria chegar a impactar negativamente a vida de milhões de famílias. É uma pena que até hoje muitos pensem que o mercado capitalista não está relacionado à qualidade de vida das pessoas, como se a economia fosse feita por grandes empresários. A verdade é que na economia de mercado tudo está interligado e todo mundo participa e contribui com ela. Se o produtor agrícola tem dificuldades na colheita, ou se é muito tributado, ou mesmo se o preço dos combustíveis sobe muito, tudo isso irá impactar no preço final dos alimentos. A verdade pouco falada é que a política de salário mínimo não só é inútil, como prejudica a criação de empregos, impedindo os pobres de ascenderem socialmente. O salário mínimo representa apenas uma barreira de entrada no mercado, ou seja, o trabalhador só pode vender sua força de trabalho
por, no mínimo, aquele valor estabelecido. E para ser contratado, além de evidentemente produzir o mínimo para valer esse salário, na maioria dos casos, ele ainda vai precisar ter experiência prévia, o que impede a existência de empregos para aprendizes. Criou-se um cenário que não vale a pena contratar alguém que está apenas querendo começar no ofício. As pessoas que produzem menos do que o salário mínimo, mais os custos dos encargos trabalhistas, ficarão desempregadas e impedidas de ganhar experiência de trabalho. O resultado é a completa marginalização dessas pessoas que são condenadas à miséria. Existe uma história perversa por trás das políticas de salário mínimo que tinham caráter xenofóbico e eugenista. Grupos racistas que defendiam a política do salário mínimo para impedir que negros ou estrangeiros entrassem no mercado de trabalho nos Estados Unidos. Para recapitular um pouco, no começo do século XX, as ideias eugenistas eram defendidas baseadas em pseudociência, para defender o conceito falso de higiene racial. Eles acreditavam que certas raças e grupos étnicos eram geneticamente inferiores e que isso justificava sua pobreza e marginalização social. Assim, alguns teóricos eugenistas da época passaram a defender que estabelecer um salário mínimo iria ajudar a garantir que os trabalhadores menos qualificados e menos produtivos nem entrassem no mercado de trabalho. Essa é a verdadeira origem da ideia de impor um salário mínimo. É revoltante ver como uma política racista, eugenista e xenofóbica seja tão defendida até os dias de hoje, sem as pessoas se darem conta disso. É até irônico como os políticos e grupos que supostamente defendem o trabalhador hoje em dia acabam defendendo as políticas que mais prejudicam esses trabalhadores, sobretudo os menos capacitados e os mais jovens. A verdade é que a melhor coisa que Lula poderia fazer pelos trabalhadores é acabar com a imposição do salário mínimo, com as arcaicas leis trabalhistas e manter a inflação controlada. Essa seria a solução eficiente para acabar com o desemprego. Mas a cada coisa que ele ou Haddad falam, investidores se sentem mais inseguros de continuar investindo no Brasil, e com toda a razão, né? Por fim, esse aumento insignificante do salário mínimo para um governo que diz ajudar os pobres apenas nos mostra o descaso do PT com os pobres. Mas isso tem um motivo. Lula pretende usar isso para dizer futuramente que conseguiu cumprir com a promessa de fazer o tão desejado reajuste do salário mínimo. Não importa se suas ações realmente melhoraram algo e tiveram algum impacto, já que mesmo se a economia eventualmente piorar, o governo já está à procura de bodes expiatórios para culpar. O que deixa um pouco de alívio nessa história é que o Lula decidiu por não aumentar demais o salário mínimo, ao menos por enquanto. Do contrário, as consequências para a economia seriam ainda piores. Mas vamos aguardar para ver o que vem por aí, porque certamente vem mais trapalhada por aí. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!